tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Nós encerramos, né? A mulher mais rica da cidade. Espero que vocês não tenham enjoado tanto. E agora nós vamos entrar num estudo sobre o propósito da oração. E vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isso, não é? Isaías 64, 4 nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então vamos ver, vamos começar do começo, não é? Vamos começar da criação. Qual foi o propósito de Deus ao fazer o homem, não é? Então vamos ver. Em Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então aqui nós vemos a ordem do Criador para que o homem domine, não é? Tudo que foi estabelecido pela palavra de Deus. E aqui estão as fronteiras, né? Os direitos legais de Deus, influências, interferência no reino terrestre. Por que esse texto é tão importante? Porque aqui nesse texto, Deus nos colocou e deu 4 princípios aqui nesse texto. Primeiro, o propósito de Deus é mais importante que os nossos planos. Isso nós precisamos entender. Ele nos fez com um propósito. E o propósito dele é mais importante que os nossos planos. Outra coisa, segundo princípio, Deus colocou sua palavra sobre si mesmo, né? Façamos, está sobre ele. Terceiro propósito, Deus jamais ele violará ou quebrará a sua palavra. Quarto, a santidade de Deus é o fundamento de sua integridade e fidelidade. E esses princípios são essenciais para entendermos o propósito da oração. São esses preceitos de Deus que nos torna a nossa oração necessária. Porque tudo que Deus faz, ele é ordenado por um propósito. Existe um propósito, mas existe também tudo que Deus faz, ele fundamentou princípios. E é isso que nós precisamos entender. Os princípios. Existem princípios. Então, quando existem princípios, eu não tenho como fugir dos princípios de Deus. Não existe como fugir dos princípios. Porque foi Ele o Criador de tudo. Imagine você, se não tivesse princípios, a Terra já era. Porque ela move, os cientistas dizem, não sou eu que estou dizendo, e nem Deus que falou na palavra, mas os cientistas, de tanto estudo, chegaram à conclusão que essa imensidão de terra gira sobre um eixo, diz que fino como de uma agulha. Agora, imagine você, se o Senhor não tivesse princípios firmes,
já não existiria mais a terra. Porque é fino como uma agulha, mas imagine a fortaleza desse eixo, não é? Então, e ele cumpre. Ele cumpre. Ele dá os princípios para a nossa direção, mas ele cumpre. E isso é muito importante que nós entendamos para entendermos a oração, o propósito da oração. Mas vamos caminhar um pouco na palavra. Em Provérbios 19, 21, nos diz assim, a palavra do Senhor: muitos propósitos há no coração do homem, porém, o conselho do Senhor permanecerá. Então não adianta, nós podemos ter um monte de propósitos, mas o conselho do Senhor permanecerá. Isaías 46, 10 e 11 nos diz assim, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra remota o homem do meu conselho, porque assim o disse, e assim o farei vir, eu o formei, e também o farei. E Isaías 55, 11, 12, nos diz assim, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Porque com alegria saireis, em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Então nós vemos nesses textos os princípios e propósitos do Senhor bem claros, não é verdade? E Mateus 5, 18 e 19, Jesus afirma isso de uma maneira que porque na verdade, né, ele é Deus Filho, e ele veio e reafirmou diante de todos os princípios de Jesus, de Deus, aliás, que não deixa de ser os dele também, não é? Ele reafirmou tudo isso, por isso ele disse assim, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, aqui, né, nesses textos, nós podemos ver que Deus, o eterno Pai, Criador dos céus e da terra, ele está realmente comprometido com o seu propósito e com os seus princípios. Ele cumprirá tudo o que ele prometeu. Ele é fiel para cumprir. E Jesus, né, ele, sobre a oração, ele diz assim, batei, né, pedi-se-vos-á. E aí eu, né, bate que abre. A palavra diz assim, e mesmo que tudo pareça tão difícil, impossível, é preciso lembrar que ele traz à existência o que não existe para cumprir a sua palavra. É um Deus grandioso, é um Deus maravilhoso.
Por isso, existe propósito também nas nossas orações. Agora imagine você que é mãe. Ou que tem alguém que você ama muito. Se chegar até você pedir algo, você que, né, não pode trazer existência o que não existe, mas você fará de tudo para cumprir, para fazer, responder esse pedido do seu filho ou dessa pessoa que ama. Agora imagine você, Deus. É um pai amoroso, é um pai grandioso, aquele que já nos fez com propósito, já nos fez para nos abençoar. Oh, aleluia. É grandioso quando começamos a estudar a palavra. É muito bom estudar a palavra, sabe por quê? Porque a nossa fé se aumenta, porque nós sabemos, nós começamos a ver a grandiosidade de Deus, o poder dele. Que muitas vezes nós acha tão fácil, igual agora que a chuva está caindo, tão gostosa a chuva, que dá nem vontade de sair da cama, tão gostoso que é eu ficar ouvindo na cama a chuva. E é tão bom. E a gente acha, poxa, na hora que estava seca, nós amamos. Mas será que agora nós agradecemos essa chuva maravilhosa? Ou só ficamos na cama ouvindo? Ou olhando? Porque eu sempre gostei de olhar a chuva. Sempre ficava na janela olhando a chuva. Achava tão lindo. Mas nós acostumamos, né? Nos acostumamos. Muitas vezes nos questionamos. Poxa, o povo de Israel estava vendo o maná cair todos os dias e não cria no poder de Deus, ainda ficava naquela revolta. Mas acontece que é como nós. O maná, no começo sim, foi um milagre, depois virou uma coisa rotineira, comum. E aí tinha outras coisas que eles queriam. Como todo ser humano, nunca está satisfeito, não é? Eu espero que esse novo estudo te possa dar uma orientação sobre a oração. E que isso te leve a orar mais. A mim também. Que o Espírito Santo complete em cada coração. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém.